Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permita que eu vos louve, ó Virgem Santíssima, e dai-me força contra vossos inimigos. Caríssimos irmãos, estamos aqui mais uma vez para gravar esta catequese hoje, 15 de agosto, dia dedicado a Nossa Senhora da Assunção. Sendo que aqui no Brasil, esta solenidade é celebrada no domingo, para que boa parte dos fiéis possam participar. Mas hoje também é dia de São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas. Você que é coroinha, que está me assistindo, Deus te abençoe. São Tarcísio interceda por você. Então, na catequese de hoje, sim, é bom lembrar também, não é? Para aqueles que conhecem a Maria Milza, daqui de Itaberaba, hoje foi o dia que ela veio ao mundo. Ela nasceu no dia 15 de agosto. Então, se celebra hoje o nascimento de Maria Milza, mais conhecida como Mãezinha, que é também uma futura santa da nossa Igreja Católica. Então, hoje, nós queremos tratar de um assunto muito delicado. É um tema que boa parte dos fiéis já estão, digamos que inteirados, mas a grande maioria não faz ideia, né, do que está acontecendo. Então, o que me levou a gravar essa catequese agora foi justamente uma publicação feita por um sacerdote brasileiro, onde ele dizia a seguinte frase. Eu escrevi aqui num papel e eu vou ler a frase na íntegra. Essa frase foi publicada nas redes sociais. É um sacerdote conhecido, né? Tem muitas publicações boas, né? Mas ele publicou uma frase que está um pouco confusa, né? Isso para o povo de Deus que acompanha as suas redes sociais, gera um pouquinho de desconforto. Então, eu anotei aqui, vou fazer. Isso aqui não é um confronto, isso aqui não é uma afronta, pelo contrário. Como sacerdote, eu tenho o dever, né, assim como ele tem, de pegar uma publicação minha e fazer uma explicação melhor. Eu também me sinto no direito e na liberdade de fazer o mesmo. Então, a frase diz o seguinte: prestem bem atenção, não é? Porque quando o tema é delicado, nós precisamos prestar atenção em todo o contexto, né? Em todo o conteúdo, para não gerar equívocos. A frase diz o seguinte: há alguns cardeais frontalmente contra o Papa Francisco. São apenas alguns, não chegam a 1%. É uma frase curta, por isso que eu digo, nem todo mundo vai entender. Vou explicar agora, nem todo mundo entende o que ele está querendo dizer aqui, né? Vou repetir: há alguns cardeais frontalmente contra o Papa Francisco. São apenas alguns, não chegam a 1%. Então, vamos primeiro entrar, né, nessa questão. Esse sacerdote está se referindo aos cardeais, que de fato são poucos, né, mas que estão criticando algumas questões graves que estão acontecendo na igreja atualmente. Vou dar um exemplo mais claro. O Sínodo da Amazônia. O Sínodo da Amazônia, que vai acontecer em outubro, está deixando os católicos, não é, de orelha em pé. Por quê? Porque este sínodo, ou seja, num documento preparatório do sínodo, tem algumas coisas ali naquele documento que não condiz com a doutrina católica. Claro, não é o documento oficial, é um documento
preparatório, mas os católicos que leram o documento estão preocupados com essa situação. Pois bem, quando eu li essa publicação, eu fiquei um pouco indignado, porque assim, não existe, pelo que eu saiba, não existe na Igreja Católica um cardeal, um só. Temos muitos espalhados pelo mundo inteiro. Nós não temos um cardeal sequer que seja contra o Papa. Se tem, não é? Me mostre. Eu falo aqui publicamente, não existe um cardeal na igreja que seja contra a pessoa do Papa. Isso não existe. Agora, o que existe é um pequeno grupo de cardeais defensores da doutrina católica, fiéis à doutrina, à tradição da igreja, que estão denunciando e condenando algumas heresias que estão querendo implantar na igreja através do Sínodo da Amazônia. Então isso não é ser contra o Papa Francisco. Nada a ver uma coisa com a outra. Nenhum cardeal em sã consciência vai, né? Eu sou contra o Papa, a não ser que o Papa, não é? Seja ele o Papa Francisco, seja ele qualquer pontífice, faça um decreto contrário à doutrina. Aí sim. Né? Aí até um coroinha pode se levantar contra. Isso é a doutrina da igreja. É a doutrina da igreja. Se um papa, um cardeal, um bispo, um sacerdote fala algo contra a fé católica de 2000 anos, até um coroinha, um ministro da Eucaristia, qualquer pessoa pode se levantar contra e defender a fé. Porque é papel de todo batizado. Então assim, não existe na Igreja Católica Romana cardeais contra o Papa. Existem cardeais que estão defendendo a doutrina. Se isso é ser contra o Papa, então nós estamos vivendo uma confusão, né? Porque nós, claro, são poucos, e eu acho que é isso que ele fala aqui, são apenas alguns, não chegam a 1%. Mas por que não chegam a 1%? Porque a grande maioria prefere ficar calado, né? A grande maioria da igreja, sacerdotes, bispos, cardeais, preferem se calar diante do erro. E existem alguns corajosos, são poucos, que não chegam a 1%, como diz a publicação, que batem de frente. Não estão batendo de frente com o Santo Padre e o Papa, não. Estão batendo de frente com alguns hereges que estão querendo colocar maluquice na igreja. Eu falo um português bem popular porque muita gente me escuta e tem pessoas que precisam entender o beabá. Não é? Então, não existem cardeais contra a figura do Papa, a pessoa do Papa. A instituição papado, não. Não. Existem cardeais contrários a algumas doutrinas errôneas que estão entrando na igreja de modo muito silencioso, como se fosse uma coisa pastoral. E aí alguns corajosos se levantam. Né? Então a verdade não está com a maioria. A verdade está com quem defende a verdade. Por exemplo, no tempo daquela confusão de Henrique VIII, o rei da Inglaterra, que deu origem à Igreja Anglicana, o rei Henrique VIII, ele era casado e quis se divorciou de fato, se uniu a outra mulher e queria que o Papa aprovasse aquilo. O Papa disse não. Só que muitos bispos daquela época ficaram do lado do rei. Ou seja, traíram Jesus, traíram o Evangelho, traíram a igreja. E ficaram do lado do poder. Muita gente se cala para ficar do lado do poder. Mas quem ama Jesus não escolhe o poder, escolhe a verdade. Quem ama Jesus e a igreja nunca vai ficar do lado de quem está com o poder. Se o poder está errado, a pessoa fica do lado de Jesus. Então, muitos bispos, pronto, 99% dos bispos
ficaram do lado do rei. Um bispo apenas ficou do lado da doutrina. São João Fisher. Pode pesquisar a história dele. São João Fisher. Ele foi o único bispo da Inglaterra a defender a doutrina e dizer para o rei: você está errado. Se você se casou na igreja, seu matrimônio foi válido, você não pode se divorciar para casar com outra. Os outros bispos, com medo do rei, traíram Jesus, traíram o evangelho e ficaram do lado do poder. E um bispo, São João Fisher, né, ficou contra o poderoso, que era o rei, e ficou do lado de Jesus, ficou do lado do evangelho, fez como São João Batista, morreu defendendo o matrimônio. Então, minha gente, na igreja não existe isso de maioria. Não, porque a maioria está querendo isso. Se existir um só defendendo a verdade, a igreja está ali. Está entendendo? Então essa publicação, repito, não é afronta, não é confronto, pelo contrário, é apenas uma ressalva, né? Quando diz assim, são apenas alguns, não chegam a 1%. Se este 1% estiver com a verdade, fiquemos do lado deles. A verdade, repito, não está com a maioria. A igreja não vive, a igreja não é democracia. O governo pode ser democrático. A maioria decide. Mas, quando se trata de fé, de evangelho, é o que Jesus diz. Se alguma coisa que estão querendo implantar na igreja vai contra ao evangelho, a doutrina, a palavra de Deus, não pode ser aceita. Ah, padre, mas a maioria quer. A maioria vai para o inferno. Parece brincadeira, né? Falar uma coisa... É o óbvio. É o óbvio. Né? Defendamos Jesus. Repito, vou bater nessa tecla mais uma vez. Não existe um cardeal na igreja contra o Papa Francisco. Não existe. O que existe são cardeais corajosos defendendo a doutrina que alguns hereges querem manipular. E a igreja está assim, ó. A igreja está cheia de pessoas querendo distorcer em nome da pastoral, em nome da inovação, em nome da enculturação, em nome disso, daquilo outro, querendo mudar o essencial. O essencial. Não é que nós somos mente fechada e não aceitamos o novo. Não, não é isso, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Desde quando as coisas estão ligadas a Jesus e à doutrina, podemos fazer uma inovação para, digamos que, adequar, né, aquela realidade ao Evangelho. Não adequar o Evangelho àquela realidade. É o contrário, é um processo de conversão. Não é Jesus que tem que se converter ao povo, é o povo que tem que se converter a Jesus. Não é a igreja que tem que se dobrar para fazer a vontade das pessoas. São as pessoas que precisam se converter para obedecer a igreja. E aí pode ser a minoria, pode ser 1%. Se for com Jesus, então está com a verdade. Eu acho que deu para explicar, não é? Acho que deu para entender o que eu acabei de falar. A verdade de Deus não se muda. Então, fique atento. Jesus já falou no Evangelho sobre o joio e o trigo. Fique atento. Na igreja de Deus, não fique observando quem é autoridade e quem não é. Não. Observe a fala. Por exemplo, aqui na minha paróquia, a autoridade constituída sou eu. Eu sou o pároco, não é? Então, a igreja me confiou essa missão. Porém, se eu pegar o microfone e falar algo contrário à doutrina, e um coroinha, eu falo um coroinha porque normalmente é criança, né? Adolescente. E ele pegar o microfone e falar a verdade, não é? O que a igreja diz,
Então, a minha autoridade caiu por terra, né? Porque eu neguei Jesus. Se eu falei algo contra a doutrina, eu estou negando Cristo, não é? Então, a verdade está com quem a defende e não com a maioria. Então, tenhamos cuidado com aquilo que se lê na internet, com aquilo que se ouve, com aquilo que, né, está sendo divulgado por aí. Não, porque cardeal fulano, bispo fulano é contra o Papa Francisco. Mentira. Maluquice. Alguém só pode se levantar contra o Papa no dia que ele determinar fazer um decreto contra a doutrina, contra a fé, contra a moral. Aí sim. Né? Aí a igreja diz, olha, basta, né? Stop. Sinal vermelho. Aí a obediência tem um fim. Mas enquanto isso, o Santo Padre é a autoridade máxima na terra. Acima dele tem Jesus, né? Acima dele tem Deus. Mas tenhamos cuidado. Essa coisa de ficar jogando os cardeais defensores da fé contra a igreja. Não, eles são defensores da igreja. São a minoria. Uma minoria corajosa. Mas são eles que estão defendendo a verdade e muitos estão calados por medo de perder seus títulos, de perder seus cargos, de perder suas posições. Mas quem ama Jesus não se preocupa com isso, né? Quem ama Jesus sempre vai defender a verdade, por mais que seja perseguido, por mais que seja lançado fora. Então fiquemos com Deus, fiquemos com a verdade, fiquemos com a doutrina da igreja e que o Senhor nos abençoe. Quem chegou por último, a catequese vai ficar aí, né? Vou deixar disponível para quem quiser, né, compartilhar, copiar, salvar, jogar no YouTube. Fiquem à vontade. O que eu falo, estou falando publicamente, né? Não tenho vergonha daquilo que digo e posso assinar embaixo daquilo que eu falo. Então, Deus te abençoe, uma boa noite para todos e fiquem na paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.